África, e associações entre o continente africano e o que a gente chama de história antiga, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse tema, né? Representações no Mediterrâneo Antigo sobre os negros africanos, o caso da beleza etíope. Quando eu comecei a organizar essa fala, tinha muita coisa para dizer, né, sobre essas representações sobre os negros africanos, né, pelas culturas do Mediterrâneo. E então eu selecionei um caso específico, senão ficaria muito amplo, geral demais. Então eu vou tratar com vocês desse caso, que é o problema da beleza etíope, né? E para falar dessa questão da beleza etíope, eu vou conduzindo aqui. Primeiro a gente tem que entender o que é isso, né, de Etiópia. E é importante a gente lidar também com alguns conceitos espaciais e outros, né, associados também, que a gente não pode simplesmente pegar os nossos conceitos e projetar lá para o passado, né? Por exemplo, a noção de raça. Vocês viram que lá no título tem, eu falo dos negros, aqui, os negros africanos. Na antiguidade, essa noção de negritude, ela não é associada a um conceito racial, como a gente concebe hoje em dia e como foi construído desde a modernidade, pensando aí no Linneu, as teorias racistas do século XIX. Portanto, uma identidade organizada a partir de uma noção de raça, como a gente compreende, não existe no mundo antigo. Eles preferiam se pensar e organizar os grupos a partir de noções étnicas, sobretudo. Até para falar de questões fenotípicas, digamos assim, da aparência das pessoas, muito frequentemente são os elementos culturais que eles são colocados de forma mais destacada. Por exemplo, aqui vocês estão vendo nesse mapinha, que é uma adaptação para a gente entender um pouco... Opa, estou com o celular aqui, deixa eu... para vocês entenderem um pouco como eles pensavam o mundo lá na antiguidade. Primeiro que a América e zonas muito extremas da Ásia, por exemplo, elas nem eram conhecidas, né, por essas culturas do Mediterrâneo. Então, eles pensavam esse mundo, sobretudo, associado a essa porção territorial entre Ásia, essa Ásia mais próxima do Mediterrâneo, até a China, Índia, mais ou menos, parte do continente africano e a Europa. Esses conceitos, África, Ásia e Europa, esses conceitos territoriais, eles já existiam lá no passado. A África, o que a gente chama de África, como esse conceito macro-regional, ele existia, mas ele, no repertório grego, era a Líbia, e a Líbia eles pensavam como um espaço amplo onde moravam povos diferentes, e ele se estendia mais ou menos até, vocês estão vendo uma linhazinha pontilhada ali embaixo, era mais ou menos onde eles achavam que o mundo acabava, nessa região. Portanto, lá teria um mar, um oceano amplo, e esse seria o limite do mundo conhecido, aqui onde os povos habitavam nessa região. E, para além do Egito, portanto, numa zona a ocidente, a oriente, morava um povo que, no repertório grego, era chamado de etíopes. Etíopes porque, na verdade, a organização de um termo a partir de dois conceitos, duas palavras, né, que é a ithó, do grego, que significa queimar, e o ops, que é o olho, a face e a aparência. Então, o etíope e a Etiópia, eles estão associados a essa noção de esse lugar onde o sol nasce, né, essa fronteira do mundo onde o sol nasce, e essa proximidade do sol teria caracterizado aspectos fenotípicos dessa população, porque ela é uma população queimada pelo sol, por isso a cor negra, é assim que eles explicavam. E, portanto, quando eu falo aqui de Etiópia também, vejam que não tem nada a ver com o Estado Nacional Etiópio, que hoje em dia está ali no chifre do continente africano, é um nome que foi apropriado desse termo antigo, mas do ponto de vista da localização, da construção do território, não tem muito a ver com isso. E outro elemento importante é que essa região que eles chamavam de Etiópia é uma região bastante, assim, indefinida, né? Eles sabiam que eles diziam que ela era fronteiriça, ficava além do Egito, onde habitavam essas pessoas negras de pele escura,
mas ela poderia ir de Oriente a Ocidente, e vejam que, em alguns textos, até a Índia é associada a essa região chamada de Etiópia. Não frequentemente, mas em alguns casos ela também é incluída. Então, eles estão ali ainda tentando organizar efetivamente esse mundo conhecido a partir desses territórios, né? Então, a Etiópia era parte do que eles chamavam de Líbia. O próprio conceito de África já aparece aí também no mundo antigo, no repertório latino, e só que tanto a África, a Ásia como a Europa são conceitos que eles não têm a base nacionalista que eles têm para a gente. Porque para a gente um continente ele tem ele é uma associação entre povos que têm lá a sua especificidade, mas eles têm semelhanças marcantes, tanto que a gente fala do europeu como um grupo coeso, do latino-americano como um grupo coeso, do africano como um grupo coeso, e que habitam uma região extensa, né, que é esse conceito macro-regional, portanto. Essa compreensão não pode ser projetada lá para o passado. Eles compreendiam esses amplos espaços, mas eles, muito frequentemente, pensavam que esses espaços eram habitados por povos muito diferentes. O Heródoto, por exemplo, o historiador lá do século V a.C., quando ele fala da Líbia, né, do continente africano, na percepção dele, ele fala que é um ambiente habitado por povos diferentes, autóctones e estrangeiros. Portanto, ele reconhece essa diferença. Quando eles pensavam a Europa, que era eles já usavam esse termo, o termo Europa, Ásia e Líbia está na poesia homérica, por exemplo. Quando eles falavam em Europa, eles sabiam que várias comunidades gregas estavam na Europa, mas tem também uma série de bárbaros, na perspectiva deles, que viviam na Europa, como os etruscos, os gauleses, os celtas, enfim, todos esses compunham povos que não eram pensados numa certa uniformidade com esse mundo grego. Portanto, essa noção que é mais próxima da gente, como a gente organiza o conceito continente, é bem diferente, né? Portanto, não dá para a gente jogar lá para o passado assim, de forma tão direta. De qualquer forma, esses grandes espaços já estavam lá, e a Etiópia é parte, então, limite nessa compreensão mediterrânea do mundo conhecido. E é dessa região, sobretudo do povo que morava nela, que começa a circular no Mediterrâneo em determinado momento, que eu vou falar com vocês. Então, aqui, por exemplo, vocês veem um vasinho que foi produzido na região de Atenas, no século VI a.C., e que mostra para a gente um discurso visual sobre esse outro que vem de longe, esse outro que eles vinham conhecendo, e determinadas associações que aparentemente conectam o mundo mediterrâneo, conhecido por eles, com um espaço distante. Aí, se vocês pensarem, por exemplo, nos debates da história global, a gente vê um fenômeno interessante aqui, que esse tipo de vaso é uma resposta a um fenômeno de globalização, né, de articulação e integração de povos por meio de elementos variados, economia, aspectos da religiosidade, tudo isso organiza uma série de conexões e redes que vão se desenvolvendo, se consolidando e trazendo gente que estava na periferia dessas redes e vão vindo para o centro, né, para participar de mercados, e elas circulam, levam suas narrativas e tudo isso. E a gente vê um extremo aí muito claramente caracterizado pela figura do rapaz aí, que é negro africano, como eu falei para vocês, no repertório grego é o etíope, e à direita, a gente vê o tipo aparentemente mediterrâneo, né, que é a moça de pele mais clara. Esse vasinho aqui é um vaso de cerâmica, foi produzido, ele tem mais ou menos uns 15 a 20 centímetros de altura, é um vaso para perfumes, né, então é um vaso pequenininho, como se fosse um frasco de perfume. Eles usavam muito isso em práticas atléticas, toalete feminina e tudo isso, então existem muitos vasos com essa função, menos com esse tipo de tratamento mais detalhado, tridimensional, como vocês estão vendo na figuração, mas tem bastante também, tem centenas de vasos como esses, né? E o elemento etíope, negro, africano, ele aparece frequentemente
desde essa época, até antes já aparece, mas ela aqui começa a aparecer de forma mais consistente. E eu trouxe esse vaso aqui, porque eu comecei a pensar, né, eu estava tentando escrever um artigo, que um dos documentos que eu vou trabalhar é esse vaso, e ele no Brasil começou a, enfim, se tornar um pouco popular, digamos assim. Popular, quando eu digo, é nos meios aqui acadêmicos, né? O pessoal que estuda história antiga. Eu acho até que o grupo de trabalho de história antiga, da ANPU, usa esse vaso como um logotipo. Eu vi um outro curso de pós-graduação, programa de pós-graduação também, e que tem pessoal trabalhando com história antiga que usa esse vaso, ele aparece em capa de livro e tudo, e muito frequentemente a lógica é de pensar dois mundos aí diferentes, né? Então, o tipo mediterrâneo e o tipo negro-africano, mostrando então esses dois elementos que organizam esse conjunto de relações que vem se estabelecendo na época. Só que a coisa pode ser um pouco mais complicada, né? E tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje tem um pouco a ver com as ideias que eu comecei a pensar a partir desse objeto, né? A gente vai avançar e abandonar esse objeto daqui a pouco, mas as ideias aqui que eu vou apresentar para vocês surgiram de uma observação mais detalhada dele, né? Outra coisa também importante é que ele tem uma inscrição que vocês estão vendo aqui no pescoço deles aqui, da parte mais clara, né, ela é revelada pelo contraste, e é uma inscrição que o que está escrito aqui é kalos, do grego é belo, só que esse belo aqui, ele é um adjetivo, então fulano é belo. E eu digo fulano e não fulana, porque a inscrição ela está numa forma do masculino. E esse tipo de inscrição, vou mostrar aqui para vocês, tinha certa presença em vasos como esses, né? Então, no universo lá de Atenas, do século VI, V a.C., tinha uma prática que você já deve ter ouvido falar, que é a prática da pederastia, né? Que é a iniciação de jovens ao universo da cidadania, né? Então, antes deles se tornarem adultos. Alguns rapazes, possivelmente de famílias importantes ali na região, opa, eles tinham... Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, Tá. estamos ouvindo. Tá. Deu um pequeno Beleza. problema no som, mas voltou. Tá, beleza. Enfim, é o tipo de... alguns desses rapazes, eles eram amplamente homenageados, né? Porque a lógica é um cidadão maduro, ele ele manda produzir um vaso celebrando a beleza desse rapaz. E aqui o universo é erótico, né? Porque é o campo da pederastia, da iniciação do rapaz no campo da filosofia, o banquete lá do Platão, vocês vão ver, é justamente isso, ele fala sobre essas questões, e também no universo da sexualidade, né? Então, o belo aqui, ele tem uma referência que se insere no campo do erótico, né? Então, ele pode ser até lido como fulano é sexy, né? Não é simplesmente belo, de beleza, formosura da pessoa ou de um tipo, mas tem também esse apelo erótico associado à caracterização. E aqui vocês estão vendo 4 tipos principais dessas inscrições. Não são todos os tipos, mas são os principais. Então, tem um rapaz, por exemplo, do século VI a.C., que se chamava Leagros. A gente conhece o Leagros pela tradição epigráfica, ou seja, tem inscrições do século VI, depois e V sobre ele. A gente sabe que ele se tornou general, ateniense e tudo isso, mas quando ele era jovenzinho, ele devia ser o rapaz mais interessante do lugar, porque tem uns 200 vasos, mais ou menos, com inscrições com o nome dele, dizendo Leagros é belo, dentro desse registro, como eu falei para vocês, erótico, né, da pederastia. Em menor número aparecem inscrições relacionadas a mulheres, né, é o Calé, aí é no feminino. Então a Ipílique, por exemplo, é uma jovem que foi também associado, o nome dela foi associado à beleza. E aqui é interessante, eu comentei, eu estava na Unicamp no início da semana, falei um pouco sobre essas questões aqui que eu estou conversando com vocês, e
Eu comentei que a bibliografia associa os nomes femininos nessas inscrições à prostituição. É interessante, porque qualquer mulher fora do lugar absolutamente previsto já é observada pela bibliografia como prostituta. Não tem como dizer se ela é prostituta ou não, é simplesmente um nome feminino associado a esse termo kalós. Mas a bibliografia, ela associa muito frequentemente essas figuras femininas à prostituição. O terceiro tipo, que aparece também, é o Ro País Kalós, é uma inscrição generalista. O menino é belo. Então, o vaso poderia ser produzido e enviado para o rapaz, mas o nome dele não aparece, necessariamente. E, às vezes, como nesse vaso, aparece a inscrição isolada. Calé, bela, ou Kalós, fulano é belo. Né? Fulano é belo, mas aqui sem a indicação do nome, que é isso que vocês veem no vaso que eu mostrei, que está aqui ao lado que vocês estão vendo. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é esse belo aqui, porque se esse belo tem a ver com o jovem que foi homenageado, esse belo ele pode ser alguma coisa próximo do fulano, é interessante, ele é sexy, né? E essa inscrição ela é inserida efetivamente no âmbito da pederastia. Mas tem alguns especialistas que acham que a falta de um nome e a forma dela no masculino indica que o rapaz representado é caracterizado pela beleza. Então, o rapaz negro aqui, etíope, ele é caracterizado como belo. Essa inscrição aparece dos dois lados, né? Então, de qualquer lado que você observa o vaso, estaria aí mencionada uma caracterização da beleza dele, e não de um jovem necessariamente que foi ofertado com vaso. Pode ser isso, e se for a caracterização como sexy, por exemplo, ela não faz sentido, seria mais uma associação de um tipo físico, generalista, que é o que a gente vê aqui. Ele não é um indivíduo nomeado, a gente não sabe quem seria essa pessoa, é um tipo, é o estereótipo, inclusive, do negro africano, como vocês estão vendo. E então seria muito mais próximo da ideia de beleza, a beleza como formosura, um tipo que é considerado belo. Há ainda especialistas que acham que aqui a gente nem tem dois tipos com contornos étnicos diferentes, que seriam dois bárbaros, porque existe também vasos como esses, onde a inserção no repertório mítico é claramente apresentada. Por exemplo, tem um que de um lado é o Héracles, né, o herói lá, que lutou contra o leão de Nemeia e tudo, e é claramente a figura do Héracles, e do outro lado, uma figura de um negro africano, como vocês estão vendo aí. E como o mito de Héracles é também efetivamente associado ao norte da África, ele combate, por exemplo, um rei africano ali da região da Líbia, alguns iconografistas, eles interpretam nessa chave mitológica, e aqui a gente teria não um tipo mediterrâneo e um tipo negro-africano separados etnicamente, mas a figura de uma amazona e de um etíope, dois representantes de grupos que lutaram na Guerra de Troia. As amazonas e os etíopes lutaram a favor dos troianos contra o pessoal lá do Peloponeso. Que o Aquiles, por exemplo, é o herói que representa esse mundo da região lá do Peloponeso, dos grupos que vão lutar contra os troianos. E os troianos foram ajudados, isso está em várias menções, né? Tem inclusive um herói que a gente vai ver uma menção a ele daqui a pouco, o Mêmenon, que ele é associado ao mundo etíope, ele é o rei dos etíopes, e ele foi lutar pelos troianos, e ele aparece na poesia épica, está lá na Ilíada, na Odisseia, por exemplo. E essa é uma interpretação que eu não gosto muito, porque vocês vão ver daqui a pouco, tem outros vasos parecidos que não suportam essa interpretação, mas ela está por aí, né? E, enfim, então a gente não sabe exatamente a que se refere essa inscrição, se é um objeto externo, o jovem homenageado, ou o próprio rapaz aqui que está representado. A gente não tem muita certeza sobre quem são essas pessoas, se elas são tipos que representam um mundo mediterrâneo local e o outro mundo distante, que alarga, portanto, essa noção de mundo
porque é alguém que é diferente, que a gente conhece de forma pouco precisa. Então, tudo isso, pensando nisso, eu fui buscar outros vasos parecidos para entender, né, o contexto aí da produção desse vaso especificamente. E aí vocês estão vendo um outro vaso que é parecido, mas, primeiro que é outra forma, né, não é um aríbalo como aquele que vocês viram, aquele era um vaso de perfume, óleo perfumado. Aqui, esse vaso é um cântaro, que é o vaso para beber. Um vaso de consumo. No simpósio, por exemplo, eles bebiam vinho em vasos como esse, vocês estão vendo a alça dele, desculpem, ali, e esse é o vaso que tem uns 20, 25 centímetros de altura também, mas a lógica de organização é bastante parecida, um tipo negro africano e outro aparentemente mais ligado a esse universo mediterrâneo, próximo da composição das pessoas ali que viviam nas cidades gregas, né? E esse vaso, primeiro que não tem a distinção de gênero. No outro era um tipo masculino e um feminino. Aqui são duas mulheres, né? E tem uma distinção aparentemente étnica entre elas, né? Uma é representante do mundo negro etíope, africano, e a outra, esse mundo mediterrâneo, possivelmente da cultura da polis. Ali em cima, da cabeça delas, vocês estão vendo um anel que separa a boca do vaso dessa parte que é tridimensional, com as cabeças, e vocês devem, não sei se vocês conseguem ver, tem uma inscrição ali também. Na verdade, são duas inscrições, uma de cada lado, e elas, de novo, elas se referem à mesma coisa, o conteúdo delas é o mesmo. É Kalos Ro País, ou seja, o menino é belo, belo o menino, né? É isso que está escrito. E todas essas inscrições, a primeira que vocês viram e essa aqui, são inscrições que foram pintadas antes do vaso ir para o forno, porque esses vasos eram moldados, torneados, iam para o sol, ficavam lá até eles se organizarem, se estruturarem mais ou menos, e depois iam para um forno, onde a temperatura chegava aos 800, 900 graus, né? Então isso aqui é produto de queima. Em fornos muito organizados, uma tecnologia importante ali empregada. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco vocês vão ver alguns vasos como esses que têm inscrições riscadas, que eles faziam também. Mas essa aqui ela foi pintada antes, portanto, eles pensaram nessa inscrição, ali no âmbito mesmo da produção artesanal. E aqui a gente vê, portanto, inscrições que certamente não tem nada a ver com essas moças. É claro que a inscrição está no mesmo vaso, elas estão ali no mesmo objeto, mas o significado não alcança essas duas figuras que vocês estão vendo aí, porque, de novo, a gente vê uma inscrição no masculino, celebrando a beleza de um jovem rapaz. Então, muito possivelmente, o vaso foi ofertado aí para um jovem rapaz lá de Atenas, desse período, final do século VI, início do século V a.C., e elas não fazem referência às figuras. Então, será que aquele que a gente viu é uma referência externa, como esse aqui? Novamente, um outro vaso que não tem essa estrutura, né, de duas cabeças, mas é uma cabeça de um jovem etíope, como vocês estão vendo aqui, ela também mostra um pouco dessa dualidade. Não na junção das duas cabeças de tipos diferentes, mas as informações do objeto mostram para a gente novamente essa resposta a um processo de integração que vai incluindo cada vez mais tipos, pessoas, elementos que vêm de longe, né? Porque a cabeça, ela apresenta claramente o jovem negro africano, mas tem uma inscrição riscada, que vocês estão vendo aqui em cima, na boca do vaso. Esse vaso é um aríbalo, né, pequenininho também, 10, 15 centímetros, vaso de óleo perfumado. Vocês estão vendo que tem uma inscrição, e essa inscrição é Leagros Kalos. Ela foi riscada posteriormente, portanto, depois da produção do vaso, e muito possivelmente o vaso foi comprado. O nome do rapaz lá, que a gente até já viu, o Leagros, ele foi riscado e deve ter sido ofertado para ele de alguma forma. Aqui, então, de novo, a gente vê que na representação figurativa é o representante do mundo exterior, distante, né, o representante do mundo bárbaro, e o representante desse mundo grego é o rapaz que todo mundo conhece naquela comunidade. Então, essas duas referências associadas novamente, né?
por mais que não tenha as duas cabeças, a gente vê que eles organizavam efetivamente essas referências, aproximando e discutindo um pouco o que é esse mundo de integração que eles viviam. E, por fim, um outro vaso que tem uma estrutura parecida. De novo, é um cântaro, vocês estão vendo lá, um vaso para beber, e de um lado, uma face de um homem com pele escura, tipo, os elementos físicos aqui na face dele nos levam, nos remetem de novo ao mundo etíope, negro, africano, e do outro lado, uma mulher de pele clara, como a gente viu, aqui a distinção possivelmente étnica e de gênero também. Lá em cima, de cada lado tem uma inscrição riscada. De um lado, do lado da moça, está escrito, eu sou Eronasa, muito bela. Então, vejam que aqui pela primeira vez, nesse grupo aqui que eu apresento para vocês, em vez de simplesmente o vaso se referir a inscrição se referir a um elemento externo, possivelmente externo, ou marcar dúvida, aqui não, aqui a gente sabe claramente que essa inscrição, ela faz referência à figura feminina que está colocada ali. Então, muito possivelmente, essa Eronasa, alguém ali de Atenas dessa época, o vaso também foi produzido na região, no século V a.C., ela se identifica com essa figura aqui, produzida, né, feminina, e coloca essa inscrição, associando novamente o elemento à beleza. E do outro lado, é o rapaz, sou tímido, tão belo quanto esse rosto. Então, vocês veem novamente essa associação entre ele próprio, essa face que de alguma forma foi associada ao tímido, que é uma pessoa que existe possivelmente, que existiu possivelmente lá nesse contexto, e a ideia de beleza, né? Então, nesse conjunto de objetos, a gente percebe um pouco a dificuldade de entender essas representações, se elas são abstratas, se elas são relacionadas a personalidades especificamente, se o nome ou a inscrição, elas se referem a elas ou não, mas em alguns contextos é claramente possível associar aqui nesse repertório o tipo negro africano a uma noção de beleza, seja, por exemplo, no caso do tímido, que é apresentado como belo mesmo, seja nessa associação recorrente, né, nesses vasos, dessas figuras representantes do mundo negro africano, os etíopes, a essas inscrições, que nem se referem a elas, mas o elemento da beleza está ali colocado, né? E aí eu fiz uma pergunta para mim, será que é possível pensar, efetivamente, da beleza, uma noção de beleza e associá-la a esses grupos do mundo negro africano? Aí eu me lembrei de algumas passagens, algumas obras que eu tinha lido e que falam um pouco disso, né? Então, por exemplo, esse aqui é um trecho da Odisseia, atribuída a Homero, né? Nem vou discutir aqui com vocês todo o problema de atribuição, de autoria e da cronologia, porque a gente nem sabe se um Homero existiu, e a cronologia é muito disputada. Geralmente, ela é situada entre o século IX e VIII a.C., só que nessa época é formulação oral, né, porque a poesia homérica apresentada em texto, escrito, aparece no século VI, V a.C., portanto, é um texto que, se foi produzido nessa época que vocês estão vendo aqui, foi produzido oralmente, e só depois de algum tempo que ele foi sendo registrado por escrito, né? E o Homero, então, eu nem vou entrar no debate, mas só para vocês entenderem, né? Na poesia homérica, na Odisseia aqui, especificamente, no canto 11, aí no verso 522, o narrador, ele fala de um jovem, que era um general do exército dos troianos, ele lutava pelos troianos. E aí ele diz o seguinte, fora Mêmnon, ele, o Eurípilo, que é esse jovem troiano, era o mais belo. E o termo é Calliston. Calliston, kalos, do grego, belo, beleza, na verdade. O que vocês viram até então na inscrição era uma forma do kalos, que é o kalos, que significa, que é o adjetivo, fulano é belo. Aqui é a própria beleza, né? Então vejam só que o Mêmnon, que é o jovem rapaz lá situado no ciclo épico, como eu falei para vocês, é um herói que é situado na Etiópia. Ele é, aqui na poesia épica, o rei dos etíopes. Ele aparece muito na iconografia e tudo isso, mas aqui nessa menção ele é apresentado como referencial de beleza. Então já é interessante a gente pensar que esse mundo etíope
existe uma ideia de beleza que começa a ser associada a ele, né? Então, vou mostrar para vocês até onde a gente vai com essas informações, né? Posteriormente, né, aqui, cronologia mais definida, autoria mais definida, no século V a.C., na obra aí do Heródoto, que é considerado por muitos o pai da história, na verdade, é o texto mais antigo que a gente conhece nesse gênero textual que a gente chama de história. A gente sabe que tem coisas anteriores, né? Mas aqui nesse texto, que chega para a gente de forma mais consistente, ele fala sobre isso também. Uma coisa que é importante notar, que na poesia épica, aqui em Homero, o tema geralmente é relacionado a são temas elevados, né? As personagens destacadas são indivíduos heróis, né? São pessoas importantes. Um herói no registro épico é um ser humano com características excepcionais. Ele é muito belo, ele é um excelente guerreiro, ele é estupendamente inteligente, é isso. E o mundo envolvido, o mundo conhecido, ele geralmente é grande. A escala territorial na poesia épica também é grande. Só que aqui a gente vê claramente o destaque do indivíduo. Quando o Heródoto escreve, ele escreve no seio da polis democrática, né? E a polis democrática valoriza muito mais o grupo, o coletivo, e menos o indivíduo. Portanto, o Heródoto, ele fala para a gente, ele fala de indivíduos, mas ele registra, sobretudo, como ele diz lá no início, os grandes feitos, a lógica dos grandes feitos continua, mas dos helenos, ou dos gregos, e dos bárbaros. Portanto, ele vai acompanhando a projeção do exército persa sobre várias regiões, né? E o aspecto coletivo é importante. Vocês vão ver que o elemento da beleza aparece aqui, só que não associado a uma pessoa, como no caso da poesia épica. Aqui é, sobretudo, um grupo. São os etíopes que vão ser qualificados. Então, aqui, né, no livro 3, o Heródoto, ele vai numa sequência. O primeiro livro, ele fala dos persas, né, que ele vai acompanhar o avanço dos persas, em várias conquistas e como eles foram barrados pelos gregos. Depois, o livro 2 é o Egito, justamente, ele fala muito do Egito, porque é justamente para onde os persas vão e dominam o Egito, e logo depois eles tentam dominar a região, o Reino da Núbia, que está logo abaixo ali do Egito, que é a África transsaariana, região habitada por pessoas negras, sem dúvida, né? São negros africanos ali. E ali, então, ele fala ali de uma questão que acontece, especificamente de um general persa que vai para lá, e ele fala um pouco desses etíopes, né? E ele diz, segundo consta, os etíopes aos quais Cambises, que é o general persa, mandou tais presentes, são os mais altos e mais belos. O termo, de novo, vocês estão vendo, é o Ka-listoi. Portanto, é a noção de beleza colocada pelo mesmo termo que a gente vem observando, de todos os homens. Então, esses etíopes, ele diz que são os mais belos e os mais altos de todos os homens. Seus costumes diferem dos de outros povos, especialmente os relativos à realeza. Eles julgam dignos de ser o seu rei, o concidadão considerado mais alto e cuja força seja proporcional à sua estatura. Aqui é interessante que o Heródoto ele faz algo que vai ser apresentado de certa forma, quando se referem aos egípcios e aos etíopes, na tragédia, na iconografia, muito frequentemente, na poesia épica, às vezes, que é uma associação desses grupos, que são chamados de bárbaros aqui, os egípcios e os etíopes claramente são bárbaros, mas, nesse caso, são bárbaros com características positivas. Os egípcios são muito inteligentes para o Heródoto, os etíopes são excepcionalmente belos, como vocês estão vendo, mas eles são exóticos também. Então, eles têm costumes diferentes, mas eles têm características positivas, e aqui, no caso dos etíopes, eles são vistos como os mais belos de todos os homens. E ele continua, né, em outra passagem, na direção em que o sul se inclina para o sol poente, a Etiópia é a mais remota das regiões habitadas. Eu falei um pouco sobre isso com vocês antes, né? Lá existe muito ouro e há enormes elefantes e todas as árvores silvestres, e ébano, e homens de elevada estatura e muito belos. Aqui o termo, novamente, o calistos, né? E de uma longevidade excepcional. Vejam só, de novo, eles são
muito belos, os mais belos, e são exóticos também. Então, esse é um elemento que balanceia, digamos assim, que equilibra a interpretação sobre os etíopes. Eles representam o mundo do outro, eles são bárbaros, mas eles têm características positivas, né? E uma delas é que eles são bastante belos na compreensão aqui do Heródoto. Então, vejam só que existe uma construção de uma associação entre beleza e a negritude africana, e eu estou aqui, pessoal, como eu falei, não estou aqui falando em termos raciais. Essas noções de raça, lá no mundo antigo, não pegam, não existe, efetivamente. Mas aqui é importante a gente notar que esse grupo específico, ele é associado, pelo menos nessa época aqui, a exemplos de beleza, né? Esse autor, aqui que a gente não conhece efetivamente, e a própria cronologia é bastante disputada, mas vamos lá, né? É o Pseudo-Sílax. Ele escreveu um périplo. O périplo é um tipo de obra relacionada à descrição ligada à circunnavegação. E vários périplos começam a ser organizados nessa época, século IV, III, e até o período romano, porque, enfim, é uma época de abrangência, uma época de projeção do Império lá macedônico, Alexandre, Magno, é tudo dessa época, e existiam várias empresas de se, enfim, projetar no mar para entender essas regiões que eram pouco compreendidas. Então, muito do litoral da África já tinha sido circunnavegado, descrito, desde o século VI até. Tem um périplo que foi produzido por um fenício, né, da região ali de Cartago, que ele vai até a região de Camarões, por exemplo, e vai falando dos povos que ele encontrou, alguns eles levam com eles para fazer tradução relacionada da língua dos povos que eles iam encontrando e tudo isso. Então, essa é uma moda bastante importante desse período. Vários desses textos com essa orientação começam a aparecer. E eles vão descrevendo o que eles encontravam, né? E esse autor aqui, que a gente não sabe qual é o nome, né? Pseudós do grego significa falso, é o fake, aqui é o fake sílax. Durante um tempo, alguns autores achavam que era esse tal de sílax, mas aí, em algum momento, percebeu-se que não era ele. Então, aí a bibliografia usa esse recurso, usa esse termo, geralmente, pseudo-sílax, era o que era pensado como esse sílax, a gente sabe que não é mais, então o nome se mantém aí como alguma referência. E o autor, ele diz o seguinte, quando ele comenta os etíopes, né? Esses etíopes são os mais altos de todas as pessoas que conhecemos, com mais de 4 côvados, e aí o editor da obra que eu consultei, né, e que eu traduzo, a partir da qual eu traduzi, ele faz essa conversão em centímetros, né, então ele teria 185 centímetros, e alguns deles têm 5 côvados, 2,30 metros, mais ou menos. Então, está falando que esses homens da Etiópia são altíssimos. São barbudos e de cabelos compridos. E são os mais belos, kalistoi, de novo o termo lá que aparece no Heródoto, de todas as pessoas. Muito possivelmente o que a gente vê aqui é uma recuperação do próprio texto do Heródoto. Né? Não necessariamente esses autores foram para todos esses lugares que eles diziam que iam, né? E eles usavam muito referências, né? Eles se referiam a outras obras já produzidas anteriormente. Mas aqui a gente vê que a lógica é muito parecida com a do Heródoto, né? São homens bastante altos e eles são belos também. Uma outra obra, um pouco posterior, também polêmica do ponto de vista da atribuição de autoria e cronologia, mas eu coloquei uma referência aqui mais seguida, digamos assim, é um autor, né, que antes era pensado como Calístenes, que é uma espécie de historiador que acompanhava o Alexandre no avanço dele, né, para o norte da África e para a Ásia. Ele, daí, hoje em dia não se pensa mais como Calístenes, né, mas é um autor que registra, efetivamente, aí algo dessa projeção do Alexandre. E ele diz, ele fala um pouco do Alexandre e a tentativa de estabelecer contato com uma rainha da região da Núbia, né, para além do Egito, portanto, e que dominava um amplo território, né, ali mais ou menos século III, segundo antes de Cristo. E o autor diz, o Alexandre, estava muito ansioso para ver o palácio mundialmente famoso de Semíramis. Toda a sua região era governada por uma mulher de enorme beleza, e o termo kalos, vocês estão vendo de novo, aparece, que estava na meia-idade. Então,
Alexandre ele escreveu uma carta, como segue. O rei Alexandre cumprimenta a rainha Candace de Meroé e os príncipes que são seus vassalos. E aqui a gente sabe claramente que a quem ele se refere é uma rainha ali da região da Núbia, né, na cidade de Meroé, que elas ficaram bastante conhecidas nos textos gregos como Candaces, né. Atualmente tem bastante gente estudando as Candaces, até inclusive aqui no Brasil, que são rainhas negras africanas que elas nem sempre governavam sozinhas, muito frequentemente ao lado de seus maridos e de seus filhos, mas elas tinham um poder bastante elevado. Em várias épocas, elas são destacadas, às vezes, mais do que o rei ou do filho, que é o príncipe. Então, elas eram mulheres que organizavam efetivamente o poder, algumas delas eram chefes militares, e iam lutar junto com seus exércitos e tudo isso. E o Alexandre, ele fala de uma delas. Muito possivelmente, o Alexandre nem encontrou essa rainha. Só que a gente vê já que essa descrição da rainha, da Candace, ela é uma descrição baseada naquela noção que a gente viu sendo construída, que é uma associação entre o mundo negro africano e a noção de beleza. Então, ela é uma mulher muito bela. Vocês viram que essa noção ela vai sendo organizada aí anteriormente. E mais do que isso, a gente vê um deslocamento de sentido do que a gente via antes, porque se o Heródoto estava preocupado principalmente com o grupo, e ele vai falar dos gregos de maneira geral e dos etíopes, a gente vê aqui no período helenístico, na época do Alexandre, né, século IV, terceiro, segundo antes de Cristo, que existe uma volta ao interesse muito ligado ao destaque do governante. E aqui, novamente, a figura que é destacada pela beleza não são os etíopes, mas é a rainha dos etíopes, né? E depois no texto, o texto continua, eu não trouxe tudo aqui para vocês, mas é interessante que o texto mostra essa carta que o Alexandre teria mandado para ela, é uma troca de correspondência, né, epistolar, e ela teria respondido ao Alexandre também. Então, tem aí uma sequência interessante nessa troca entre os dois, né, dois governantes. Então, vocês viram até agora, basicamente, a construção de uma ideia, é a associação entre o mundo negro africano e a beleza. Só que essa ideia, ela foi amplamente reorganizada e modificada nesse contexto de ampliação por exemplo, do Império Macedônico e a organização dos reinos que se seguiram a partir dele, né? Porque o Alexandre morre, os reinos que se organizam eram, enfim, liderados por grandes generais, inicialmente, que fundam algumas dinastias, por exemplo, no Egito, os Ptolomeus, né? E nesse período, é interessante a gente observar que o mundo negro-africano, transsaariano, ele começa a ser mais bem compreendido. Antes ele era quase uma abstração, mas ele começa a ser amplamente conhecido, efetivamente, né? As pessoas, esse tipo de correspondência epistolar, por exemplo, significa que as pessoas tinham que se deslocar para levar a carta de um lado para o outro. Então, não é simplesmente alguém aparecendo de vez em quando uma ideia sobre aquele mundo. Essa projeção também do Império Macedônico e a sua projeção cada vez mais ao sul e a tentativa de anexação de partes da antiga Núbia, o que acontece também com os romanos, isso proporciona um ambiente diferente, que é uma situação de resistência desse outro também. Então, me parece que a compreensão mais detalhada desse outro e exemplos de resistência vão interferir na caracterização desse negro africano dos etíopes, né? Então, esse é um elemento, é a compreensão mais detalhada desse outro e as resistências que eles começam a apresentar. Outro elemento que interfere são as fontes bíblicas ali, ou seja, o debate que se organiza também na região da Palestina sobre o mundo, né? Porque eles criam uma cosmogonia. Por exemplo, o Gênesis, né, lá o livro bíblico, Gênesis, que foi escrito mais ou menos entre o século VI e V antes de Cristo, ele, na mesma época que o Heródoto ali estava escrevendo as histórias dele, os textos que a gente conhece do Gênesis, eles estavam sendo articulados ali, é literatura pós-exílica na sua maioria.
E o que acontece? Essa ideia de organizar o mundo a partir de referenciais mitológicos próprios dali começam a aparecer. Vocês lembram, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar do mito da maldição de Cã, né? É um dos mitos que aparecem justamente nessa compreensão do povoamento do mundo conhecido. Então, é a partir dos descendentes de Noé que se organizariam, o repovoamento do planeta. E nesse repovoamento, os filhos dele, alguns, seriam responsáveis por repovoar, a partir da sua descendência, regiões da Ásia, da Europa e da África. Eu nem vou falar aqui do problema mesmo da maldição, aí porque, na verdade, a maldição, no texto bíblico, é associada ao filho, um dos filhos de Cã, né, que é o Canaã, e inicialmente ele tem muito mais a ver com a organização ali do povoamento da região da Palestina, mas de alguma forma a gente sabe que, inclusive o Bruno trabalha com isso, né, o Bruno Show, professor aí, em contexto medieval, houve uma reorganização desse mito, né, e a ideia de maldição, ela foi projetada para o continente africano. Então tem uma ideia de maldição, de pecado, que vai se associando a esse mundo negro africano também, e aquela ideia de beleza, ela às vezes ela ainda aparece como um elemento tradicional, mas ela vai sendo cada vez mais suprimida numa perspectiva que é negativa. Então, a associação entre beleza e negritude muda significativamente. Por exemplo, vocês vejam nesse texto aqui, Cântico dos Cânticos, que é um dos livros lá do Antigo Testamento. Tem problemas de autoria, tem gente que diz que é o Salomão e tudo, enfim. Do ponto de vista, enfim, do debate filológico, ele é situado mais ou menos no século IV, III a.C., e tem aqui uma passagem interessante que promove um pouco, proporciona, na verdade, um debate em torno dessas questões associadas à negritude e, enfim, à beleza, né? A personagem que ela se apresenta na primeira pessoa é uma mulher, né, que, enfim, ela está ali em diálogo com seu esposo, que tem outras esposas também, e ela diz o seguinte em determinado momento, inclusive esse texto, inicialmente ele tem um caráter erótico bem forte, assim, ela fala dos beijos dele, como, enfim, o toque deles, os beijos deles são mais interessantes que o vinho, então ela está realmente apaixonada pelo marido dela. E em determinado momento, quando ela se refere não ao marido, mas às outras esposas, ela diz o seguinte: sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém. Não olheis eu ser morena, foi o sol que me queimou. E aqui a gente vê alguma coisa que é interessante, porque, obviamente, essa característica da cor da pele dela, essa pele mais escura, não tem a ver com o fato dela vir desse mundo negro etíope, negro africano. Tem a pele escura porque ela teve que trabalhar. E, enfim, na colheita ali, ela foi para a lavoura. E, trabalhando ali, o sol se projetou sobre ela e queimou a pele. Então, essa que é a lógica apresentada aqui. Só que em debates imediatamente posteriores, em traduções que foram proporcionadas aí, baseadas nesse texto, a coisa ela vai se aproximando, né, dessa noção aí de negritude africana, mundo negro africano, porque tem outras passagens bíblicas também, por exemplo, fala-se muito aqui da esposa etíope de Moisés, e tudo isso vai ser sintetizado e refletido aqui nessas traduções. Na tradução grega, aqui do Pentateuco, a Septuaginta, do século III a I a.C., ali possivelmente feita em Alexandria, os termos que eles usam de um lado, melainá, que é de melas, do grego, que significa negra, mas não só negra. Esse termo, melas, ele organiza sentidos desde moreno até o negro de pele escura. Tudo é um termo generalista. Qualquer pessoa que tenha a pele um pouco mais escura, seja qual for o motivo, ela pode ser enquadrada nesse termo aqui, nesse conceito melas, né? E ela é negra e bela, Calé, vocês estão vendo aqui, ela é negra e bela, mas na tradição latina da Bíblia, aqui, a Vulgata de São Jerônimo, vocês veem que é outro momento e tem um elemento interessante, ela é negra, sed,
formosa, ou seja, ela é negra, mas formosa. Tem uma oposição entre negritude e beleza aqui colocada. E tudo isso não acontece à toa. Tem muitos autores discutindo essas questões. E eles já estão amplamente influenciados por esse debate que vem associando cada vez mais a negritude a elementos negativos. Eu vou mostrar para vocês alguns deles. Tudo isso para mostrar para vocês, pessoal, que essa associação entre negritude, pecado, feiura, tudo isso não é uma coisa que aconteceu ontem, nem no século XIX. Isso daí é uma construção muito antiga, é amplamente tradicional. E lidar com isso, por exemplo, a educação antirracista e tudo isso, é importante que a gente pense em como essa construção ela é super tradicional e como a gente tem que lidar com uma tradição forte para desconstruir esses elementos, né? Mas vamos aí, o autor aqui novamente, né, ele era pensado como Aristóteles, esse texto Fisionomia, ele era pensado como um texto de Aristóteles, muito possivelmente não, é datado aí também com dúvida no século III a.C., o autor diz o seguinte: a tonalidade muito escura é pele, é marca de covardia, como testemunhado pelos egípcios e etíopes. Assim como uma tez muito branca, como se pode ver nas mulheres. Então, é interessante, os extremos são negativos. Só que o extremo muito escuro, pele muito escura, é associada a egípcios e etíopes, é um referencial étnico, e o extremo muito claro é apresentado a partir de um referencial de gênero, são as mulheres. Os dois são negativos. Portanto, a tonalidade que favorece a coragem deve ser intermediária entre esses extremos. Uma cor de tonalidade castanha indica um espírito ousado, como no caso dos leões, mas uma tonalidade muito avermelhada marca um desonesto, como no caso da raposa. Enfim, o autor ele vai associando esses elementos do mundo da natureza, né, o mundo natural, e essas características do ethos, né, do determinados grupos e tudo, como vocês veem aqui. Mas o que é interessante nesse debate aqui, que a gente vem acompanhando, é que os egípcios e os etíopes, eles são associados já a elemento negativo. Não é beleza, mas aqui, como vocês viram, é covardia. Então, é um elemento negativo e não positivo associado. E ele continua, em outra parte do texto, é sinal de covardia quando o cabelo da cabeça fica duro, por coerência, pois o medo, assim como a disposição para a covardia, faz o cabelo ficar eriçado. E o cabelo muito lanoso, né, é o cabelo crespo, que parece lã, também significa covardia, como pode ser visto no caso dos etíopes. Assim, cabelos extremamente eriçados e extremamente lanosos significam igualmente covardia, e cabelos suavemente encaracolados na extremidade indicam ousadia de espírito, como se vê nos leões. Então, de novo, esse paralelo do mundo da natureza e, enfim, características do comportamento aí de determinadas pessoas, né, tipos sociais, étnicos, e, de novo, a gente viu que outras características dos etíopes, elas são vistas como negativas. Então, a gente está se afastando aqui daquela associação direta entre negritude e beleza. Esse autor aqui, o Ovídio, um poeta latino, bastante interessante, né? Enfim, ele trabalha muito com um mito específico, que é o mito da Andrômeda. Vocês já devem ter visto aí na vida de vocês os filmes da Fúria de Titãs, né? Então lá aparece Andrômeda, geralmente uma mulher branca, de pele clara, e, na verdade, nos mitos antigos, o grego e no registro grego e latino, a Andrômeda ela é muito frequentemente associada à Etiópia também. Os pais dela, Cefeu e Cassiopeia, são reis e rainha da Etiópia, e ela é uma princesa etíope. Isso é interessante porque o Perseu, que é o esposo dela, que se torna esposo dela, ele salva Andrômeda, leva Andrômeda para Argos, de onde ele vinha, e se torna rei de Argos e Tirinto, que são cidades gregas. São regiões lá no centro do Peloponeso, no mundo grego. Então ele acolhe uma estrangeira, etíope nesse caso aqui, para se tornar uma matriarca na região dele. E quando eu falo aqui de mito, pessoal, mito não é mentira, não é historinha para boi dormir, não. Mito, na concepção desses antigos, são histórias importantes relacionadas à ancestralidade deles. São histórias que passaram
de geração para geração, ela tem a autoridade da tradição, e elas são relacionadas a um mundo que eles não controlam mais as informações, porque é um mundo muito distante no tempo. Aconteceu muito tempo atrás, mas não significa necessariamente mentira, né? Não é um afastamento da mentira. Então, essas narrativas, elas são importantes para organizar esquemas de identidade de determinados grupos, por exemplo. E a Andrômeda, ela era associada. No registro grego, ela é muito frequentemente apresentada como estrangeira, né? Ela é uma mulher estrangeira. O Ovídio, ele traz esse elemento etíope na caracterização da Andrômeda. Ela é uma mulher de pele escura, né? Então, vejam só, na Arte de Amar, ele diz o seguinte: não foi a cor de Andrômeda reprovada por aquele que tinha em ambos os pés asas móveis. Esse que tinha essas asas nos pés é o Perseu, é o herói, né, que resgata Andrômeda e se torna marido dela, e os dois se tornam rei e rainha lá de Tirinto, cidade grega. Uma história interessante, tudo, um mito bem... tem a Medusa aí no meio, tudo isso, como vocês devem ter visto no filme. O interessante aqui é que ele diz, a cor dela não foi reprovada pelo Perseu. Então, a cor aqui já é um problema, porque o Perseu não liga para isso, mas é alguma coisa que é digna de nota. E em uma outra obra, o Ovídio, ele também mobiliza o mito da Andrômeda, é uma obra chamada Heróides. Na verdade, em português ficaria As Cartas das Heroínas, uma coisa assim, que é uma obra bem interessante, que são mulheres que respondem aos seus parceiros. Então, por exemplo, a Penélope foi largada lá pelo Perseu, que fica 20 anos fora, e ele volta muito tempo depois. Então, ela escreve uma carta para ele. A Dido, a rainha fenícia lá no norte da África, de Cartago, ela vive um romance com Enéas. E aí o Enéas vai embora para formar fundar o povoado dele lá na Península Itálica, que daria origem a Roma posteriormente. O que ela faz? Ela escreve uma carta para ele também, falando desse abandono, foi abandonada com filho, grávida e tudo isso. Então, são várias cartas de mulheres fictícias, né, que obviamente de mulheres para seus amantes. E essa carta aqui especificamente é a carta que a Safo, aquela poetisa lá de Lesbos, escreve para o seu amante, o Faun. E ela diz o seguinte, então, aqui nessas cartas: sou pequena de estatura, é verdade, mas tenho um nome que enche o mundo inteiro. Minha dimensão é a... Só um Oi. acho que não trocou o slide aqui para gente. Não, tá aqui, tá o vídeo Heróides, não é isso que vocês estão vendo? Não sei, se foi só o meu que não trocou no de vocês, alguém da monitoria... Aqui no meu trocou, tá normal, sou pequena de estatura, é verdade. O meu não trocou. Tá. Então esquece. Tá. Vamos ver, vai trocar aí uma hora. Tá. Mas vamos lá, ó. Trocou agora, trocou. Sou pequena de estatura, é verdade, mas tenho um nome que enche o mundo inteiro. Minha dimensão é a grandeza de meu nome. Se não sou clara, também Andrômeda, filha de Cefeu, morena como as mulheres de sua terra, caiu no agrado de Perseu. É comum as pombas brancas misturarem-se com as de outra cor, e a rola escura ser amada por aves de verde plumagem. Então ela está se colocando aqui, porque o Faon ele tem algum problema com ela, ele não gosta dela do jeito que ela é necessariamente. Ela vai dizer, bom, eu sou uma pessoa que tem uma fama, uma grande fama, né, e a fama está relacionada à produção poética dela, e também que essa característica da pele, que não é tão clara assim, que era muito ligada a esse mundo feminino, a mulher, como vocês viram lá no texto anterior, desse mundo mediterrâneo, ela tinha a mulher relacionada ao oikos, à casa, ao ambiente doméstico, então ela teria que ter a pele clara. Essas que não tinham eram, de alguma forma, reprovadas, de alguma forma aqui, alguns textos indicam e tudo isso. Mas aqui ela usa justamente Andrômeda de novo como referência. E, novamente, a cor da Andrômeda, ela aparece como um problema, né? Ou seja, Andrômeda etíope é associada àquele lugar, e aquele lugar onde as pessoas têm a pele escura. Eles não falam aqui, o vídeo ele não chama ela de negra, mas ele muito frequentemente fala de pele escura, né, associando a Andrômeda, e muito frequentemente isso é apresentado como uma espécie de defeito, né?
Outro autor, mais ou menos da mesma época, o Estrabão, dizem aí o pai da geografia, ele também fala, ele tem um livro inteiro, aqui o 17, que ele fala bastante da Líbia, né, do continente, lá daquele lugar, aquele grande espaço. E, em algum momento, ele fala de uma tentativa de projeção militar dos romanos para a região da Núbia, ou seja, onde viviam lá os etíopes, os negro-africanos, que ora estavam na região de Napata e ora estavam ali sediados na região de Meroé, que são duas cidades importantes ali da região. Ele fala, então, desse contexto, no século I antes de Cristo, quando o exército de Augusto, né, tenta se projetar para além do Egito. O Egito já era dominado e ele tenta se projetar para além do Egito, conquistando a região aqui de Napata, onde estaria uma outra rainha de outra época, mas o título é o mesmo, né? Candace é um título real. Então ele diz, entre os fugitivos estavam os generais de Candace, rainha dos etíopes, em nossa época, uma mulher masculina que havia perdido um olho. Então vejam que se lá no texto relacionado ao Alexandre, a Candace da época é apresentada como uma mulher extremamente bela, aqui o Estrabão, já dentro de uma nova lógica de observação desses grupos, ele apresenta essa rainha como uma mulher estranha, né? Primeiro que ela é chefe militar, ela está com seus guerreiros lutando, né? E tem desdobramentos bem interessantes essa história aí dessa Candace, que é chamada de Amanirenas, né? Ela é apresentada como masculina e caolha, né? Então não são elementos positivos que são associados. Outro autor, Apolodoro, antes chamado de Apolodoro, pseudo-Apolodoro, que fez uma síntese de vários mitos, e ele vai falando de pequenas variações do mito aqui e ali, das várias versões, é bem interessante. Quando ele fala do Perseu e da Andrômeda, ele traz, então, de novo esse elemento que vocês estão percebendo. Aí ele diz, ao chegar à Etiópia, onde reinava Cefeu, Perseu encontrou filha deste, Andrômeda, exposta como repasto para um monstro marinho. Ou seja, Andrômeda tinha sido exposta no litoral da Etiópia, esperando o monstro que iria devorá-la. Isso porque a mãe dela tinha dito que ela era mais bela que as Nereidas. E beleza é atributo divino. Uma mortal que diz que é mais bela que as deusas vai ser, de alguma forma, apenada, ela vai sofrer uma punição. E foi o que aconteceu, pois Cassiopeia, a mulher de Cefeu, rivalizou em beleza com as Nereidas e vangloriou-se de ser mais bela que todas. Por esse motivo, as Nereidas se agastaram e Poseidon, compartilhando da cólera delas, enviou ao país uma inundação e um monstro marinho. Então vejam que aqui tem uma recuperação tradicional do mito de beleza. Isso ainda continua, às vezes, bastante delimitado, mas não desaparece completamente. Por fim, tem um autor, o Filóstrato, do século II, III depois de Cristo, que, numa obra bastante interessante, chamada Imagens, ele descreve uma obra pictórica. Né? É o que a bibliografia chama de écfrase. A écfrase é a descrição de alguma coisa física. No caso aqui são pinturas. A gente não sabe se o Filóstrato efetivamente estava observando uma pintura e descrevendo, mas é isso que ele dá a entender no texto. Né? Então tem todo um debate se ele teria, nessas várias descrições, porque cada capítulo, cada livro, na verdade, da obra dele é a descrição de uma obra, bem extensa, mas geralmente os elementos descritos, eles são menos estéticos, técnicos, materiais, e são mais as composições, os elementos e o desenvolvimento mitológico que essas obras apresentariam. E ele, de novo, ele está no mito da Andrômeda, né? Ele diz, a donzela é encantadora por ser de pele clara, embora seja da Etiópia. Veja só que interessante, porque na pintura, segundo ele, ela ela é bela. E essa beleza tem a ver com a pele clara. Veja que a chave ela muda completamente aqui. E ela tem a pele clara, embora seja da Etiópia. Então tem um desajuste aí. Ou seja, ele tem que explicar isso. Porque o mito diz que ela vem da Etiópia. Mas ela é bela. E ela é bela porque ela tem a pele clara.
Isso aqui eu estou ressaltando porque depois, na recuperação desses mitos, dessas narrativas, a partir do Renascimento, até um pouco antes, o que a gente percebe é que esses debates são retomados. Muitos autores leem Ovídio, eles dizem, como assim? Andrômeda não pode ter a pele escura, porque ela é associada à beleza. E se ela é associada à beleza, ela não pode ter a pele escura. E se ela tem a pele escura, ela, enfim, ela é bela apesar de ter a pele escura. Então esses elementos começam a aparecer e vejam que a construção dessa associação entre negritude e aspectos negativos, elas estão cada vez mais consistentes aqui nessas obras, né? E ele continua, né? Sua beleza é realçada pelas circunstâncias do momento, pois ela parece incrédula, sua alegria é misturada com medo, e, ao olhar para Perseu, começa a sorrir para ele. E depois, aqui numa outra passagem, o autor vai falar dos próprios etíopes que estariam também pintados ali, eventualmente na obra. E ele diz, muitos pastores de vaca vêm lhe oferecer leite e vinho para beber. Encantadores, eles também são encantadores, vejam só. Encantadores etíopes, com suas cores estranhas e seus sorrisos espinhosos. Portanto, eles têm características positivas e negativas. Eles são exóticos aqui, a sua cor é estranha, mas eles também são considerados encantadores. Isso para vocês verem como existe um balanço aí dessas referências todas sendo colocadas. Tanto as referências negativas como as positivas. Mas as positivas, elas vão sendo cada vez mais suprimidas. É bem verdade. Aqui, só para vocês verem como a Andrômeda muito frequentemente aparece nas pinturas. Tem um conjunto enorme de pinturas dela sendo salva pelo Perseu. Esse tema já aparece entre os gregos, aparece em cerâmica pintada desde o século VI a.C., e aqui, o que é interessante observar é que ela nunca aparece como uma mulher negra ou de pele escura nas pinturas, nem mesmo no registro grego. No máximo, era apresentada como uma bárbara mestiça, mas não necessariamente como negra. Agora, os etíopes, desde lá do registro grego, iconográfico, eles aparecem como negros de pele escura. Então, tem uma mediação que é feita entre a heroína e os habitantes do lugar. E aqui, vejam só que a cor mais escura da pele do Perseu, ela responde muito mais a essa diferença entre o masculino e o feminino, o voluptuoso, o corajoso com a pele bronzeada, e a mulher que ela é representada por essa noção de passividade, né? Portanto, ela está lá esperando o Perseu, que ele vem e ele salva, e vocês viram que o autor, um dos autores que a gente leu, ele fala não dessa obra, mas fala desses elementos aqui que a gente pode perceber aqui. Então, a cor da pele aqui não conecta a Andrômeda ao mundo etíope, como uma habitante do mundo etíope, inclusive a indumentária dela é basicamente uma indumentária do mundo romano aqui, no caso, na época, né? Ela tem um imation aqui, que é esse vestidão dela aqui, que é muito próximo do que, enfim, as mulheres vestiriam ali no mundo romano. Nada próximo do que aconteceria ali no mundo etíope, efetivamente. E aqui um mosaico, também um pouco posterior, onde o mito está colocado, inclusive com nomes aqui das personagens, está tudo sintetizado aqui, a gente vê novamente ela apresentada etnicamente associada ao mundo mediterrâneo, né? E o Perseu, os dois têm a mesma tonalidade de pele, e novamente a gente não percebe a Andrômeda associada a esse universo negro-africano. Então tem um debate longo, importante lá na Antiguidade. E se o mito de Andrômeda ele discute beleza, se a mãe dela era mais bela, se ela própria era bela, ela, vejam só, na iconografia ela não é associada à negritude. Muito possivelmente porque esse debate que eu comentei com vocês estava em curso, né? Então, gente, para finalizar aqui a minha fala, enfim, passei bastante do que eu disse que falaria, tem algumas questões interessantes. Primeiro que essas noções que a gente observou, elas são associadas a fontes diferentes, né? A gente viu que são fontes gregas, latinas e hebraicas ali, sobretudo, relacionadas aos textos do Pentateuco, sobretudo do Antigo Testamento de maneira geral. Então, elas mostram para a gente, no primeiro momento, sobretudo na perspectiva grega, uma noção positiva
mas depois uma modificação efetiva em contexto mediterrâneo, onde a negritude ela começa a ser associada a elementos negativos. Depois, uma ampliação das relações com grupos africanos transsaarianos, né, e as situações de resistência podem ter interferido aí nessa mudança de opinião, a consolidação do cristianismo e, consequentemente, da perspectiva negativa sobre a negritude africana, ou seja, esse elemento, essa construção que eu mostrei para vocês, ela vai ser realçada, né, porque aqui, por exemplo, a ideia de pecado não aparece, mas ela vai ser ativada e associada a esses grupos posteriormente. Portanto, já existia uma preparação, digamos assim, para esses novos elementos que aparecem posteriormente, digamos, adensando, né, essa negatividade associada à população negra africana, que continua sendo, inclusive nos textos medievais, chamadas de etíope, muitas vezes, né. E as polêmicas, né, sobre a beleza etíope, porque na recuperação do mito, esse debate é retornado, ele é recuperado, e a Andrômeda, eu acho que ele é um bom exemplo, o caso da Andrômeda, né, os debates em torno dela é um bom exemplo para a gente entender um pouco dessas questões, né, em lidar com as fontes antigas e, no Renascimento Europeu, pensar exatamente como essa heroína, que é às vezes situada em ambiente negro africano, como ela pode ser associada à noção de beleza. Então tem debates enormes, porque, por exemplo, na recuperação não só do Ovídio, mas o Ovídio, ele é um autor importante aí, no Renascimento já, né, até antes, porque muitos pintores e tradutores da obra dele, ou o pintor lá fazia a própria obra recuperando o mito, ou então, nas traduções de Ovídio, apareciam gravuras das figuras que estavam ali apresentadas no texto. Então, existe um debate de como a Andrômeda deveria ser apresentada. E se o mito dela é um mito de beleza, muito frequentemente ela não é associada à negritude. Só que os pintores e esses gravuristas, eles discutiam essas questões. Eles trocavam cartas, eles falavam sobre isso, e a recuperação da Andrômeda como uma mulher negra, ela aparece de forma muito, muito, muito delimitada. Ela aparece, tem algumas gravuras que aparecem claramente Andrômeda como uma mulher negra, mas muito frequentemente o que vocês vão encontrar são pinturas, desde o século XV, XVI, de Andrômeda como uma mulher loira, inclusive de pele muito clara. E esse debate ele não se perde completamente. Mas no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, com o cinema, a gente vê uma recuperação dessa representação da Andrômeda e um afastamento do mundo negro africano. Vocês podem ver, por exemplo, nos filmes Fúria de Titãs, ela muito frequentemente, ela não é associada ao ambiente etíope. Ela é uma rainha de uma princesa de Argos. Tem um deles que eles recuperam uma explicação antiga que situa Andrômeda na Fenícia. Né? Tem um autor antigo que, em vez de situar na Etiópia, situa a Andrômeda na Fenícia. Então, o Fúria de Titãs da década de 80, ele apresenta a Andrômeda, Cassiopeia e o Cefeu como a realeza da Fenícia e não da Etiópia. Ou seja, esses filmes, eles preferem se afastar da caracterização da Andrômeda como uma mulher negra e da realeza etíope negra africana. Entretanto, isso vem aparecendo, por exemplo, em quadrinhos, HQs, a recuperação efetiva da negritude da Andrômeda. Então, tem alguns quadrinhos recentes que, quando falam desse mito de Perseu, ele vai atrás da Górgona e tudo isso, a Medusa, né? Quando ele encontra a Andrômeda, o que aparece muito frequentemente é uma mulher negra. Então, esse debate ele está ainda em curso. Isso que é interessante, ele começa lá, e essa representação de beleza e associação de beleza associada ao negro etíope, no caso da Andrômeda, ele vem sendo discutido até hoje. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Professor Gilberto, muito obrigado mais uma vez pela fabulosa apresentação. Eu adjetivei corretamente ao início, né, e realmente foi assim que aconteceu, que as coisas se deram. É uma magnífica apresentação, você dizia, já da possível exaustão do tema, mas só se for física para você, porque ficou aqui esse tempo todo falando, porque do ponto de vista
de conhecimento acadêmico, nem um pouco. Né? A sua apresentação foi fabulosa, uma palestra excelente. A primeira vez que você veio aqui, e depois as outras vezes também que trouxe o tema de alguma maneira, se aproximou do tema, em todos os momentos você gerou muita curiosidade, muito conhecimento. Então é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Né? E esperamos que tenhamos a sua participação, a despeito da gravação, que finalmente eu consegui fazer, né? Aos 44 minutos do segundo tempo, mas a despeito da gravação, nós esperamos tê-lo aqui, inclusive presencialmente, em várias outras ocasiões, para que possa nos brindar, né, com apresentações dessa natureza. Eu chego a dizer, inclusive, sem o medo de estar aqui, de alguma forma, exagerando alguma coisa, dizer que as suas apresentações sobre essa temática são um elemento de choque, no melhor sentido possível da palavra, né? Se é que é possível dizer isso, mas é um choque porque nós não estávamos, nem um pouco, grande parte de nós, né? Não todos, mas grande parte de nós, da minha geração, principalmente, mas até de gerações futuras, acostumados a lidar com essa questão, né, da Etiópia e a questão da cor da pele. Né? Então, esses são temas... E diversidade na antiguidade. Aliás, essa é a questão principal. Né? A grande diversidade de cores na antiguidade, em todos os sentidos possíveis. Né? Então, a sua palestra, ela nos traz reflexões importantíssimas. E ela é muito bem pensada e comedida na medida em que não traz aqui contestações que são preemptivas e que não são baseadas nos documentos. Muito pelo contrário. Né? Você traz aqui documentos interessantes, inclusive aguça muito nossa curiosidade ao dizer que alguns deles são pseudo-documentos, inclusive, ou de autoria desconhecida, ou seja, você reconhece as limitações da documentação, que é um ponto fundamental no aprendizado do exercício da história. Nós reconhecemos as nossas fontes como também elementos discursivos que são limitados, que são programados para determinados efeitos. Então, você traz essa questão muito bem. E acho que deixam para nós um aprendizado enorme na sua especialidade, não só do texto, mas também da cultura material da antiguidade. E traz também, junto com a sua apresentação, as preocupações modernas, ou seja, os olhares modernos sobre a questão. Você mesmo trouxe aqui a questão do século XX, né? E trouxe o século XIX também, e Renascimento. Então, são várias épocas, são várias cronologias envolvidas nessa discussão. E fiquei muito feliz com a apresentação, mais uma vez, como não poderia deixar de ser. Muito obrigado mais uma vez, professor Gilberto, né, pela sua aula, pela sua palestra aqui. Foi uma aula fantástica. Eu vou abrir agora para perguntas, se você tiver ainda um tempinho. Eu sei que você tem um tempo restrito, né? Mas, se puder, podemos abrir um pouco para algumas perguntas? Pode ser? Sim, claro. Então, vamos abrir aqui algumas perguntas. Vocês podem fazer a pergunta, abrir uma fila, né, de perguntas, mas também, se quiserem, os mais tímidos, né, também, se quiserem, podem usar o chat, né, para fazer pergunta. O pessoal da monitoria pode me ajudar nessa tecnologia, né, do chat. Eu tenho perguntas também para fazer. Não sei se eu começo ou se vocês vão começar. Talvez eu abra a pergunta, que é mais voltada, inclusive, a um aspecto de apresentação mesmo, que você já colocou na apresentação inicial, e depois o pessoal vai colocando outras perguntas mais específicas, né? Gilberto, você deixou bem claro no início que há uma preocupação premente na sua apresentação sobre a questão racial, né? Então, você deixa no início da sua apresentação uma colocação bem clara de que é muito complexo se falar em raça na antiguidade, se não impossível. E ao longo da sua apresentação, você apresenta em momentos em que a cor, né, ou pelo menos os etíopes, não enquanto nação, mas os seres humanos chamados como etíopes eram belos. Inclusive, mais prevalecendo, parece, o adjetivo, aí no caso, masculino. E você relatou ao longo da sua apresentação que, com o passar dos séculos, né, entrando no mundo chamado helenístico, nós temos uma mudança aí, uma paulatina diminuição, né, das referências, ou então talvez uma diminuição dos aspectos mais positivos, né, dos atributos etíopes. Agora,
que as pessoas, no chamado, entre aspas, mundo grego, helenístico, elas não eram cegas às diferenças físicas, ou seja, elas podiam observar e retratavam, inclusive, nos vasos, né, nos receptáculos que você colocou aí, né? Então, perceber as diferenças físicas e da cor não significa falar de racismo, e muito menos de racismo científico, que é um outro fenômeno também aí do começo do século XX. Então, eu queria só que... Eu sei que essa palestra foi, em grande medida, isso. Então, eu não teria como pedir para você falar de novo, que a sua palestra foi, em grande medida, isso. Mas se você pudesse agora, nesse momento, né, de uma maneira muito sintética, né, dizer o que disso não é raça, aliás, ou nada disso seria raça, só para reforçar, porque a gente tem visto muito, né, o uso desses elementos como, olha aí, ó, tinha racismo já naquela época, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que se você conseguisse porque principalmente estamos aqui num curso com jovens estudiosos, estão começando a carreira deles acadêmica, né? É importantíssimo eles já terem essa percepção, né? Dessas nuances e como elas são manipuláveis e manipuláveis, né? Obrigado. Opa. Então, Renato, primeiro eu queria agradecer novamente aí pela oportunidade. Para mim é sempre realmente um grande prazer falar aqui com vocês da UFPE. E, assim, essa questão que você coloca, eu acho que ela é uma das mais importantes quando a gente discute esses temas, porque é muito do interesse relacionado a essa associação da África com história antiga, ela é parte de questões da militância e do movimento negro, e que eu entendo perfeitamente as questões e que elas são justas, são questões importantes. Só que, por exemplo, a militância, quando, em determinado momento, a militância ela precisa lutar de forma política, de forma mais agressiva, contra pessoas que querem que, por exemplo, pessoas como nós não existam. Então, não é um discurso necessariamente detalhado, acadêmico, ali, naquele momento, nesse contexto. Só que na universidade, eu acho que a militância que a gente faz tem que ser antirracista e crítica também, ou feminista e crítica. A gente tem que lidar com essas questões e pensar, por exemplo, no conceito de raça, é muito importante, porque projetar simplesmente para o passado realmente não dá. E a gente faz muito isso. Por exemplo, a gente pensa o mundo grego como mundo branco. O mundo grego não era o mundo branco, nem necessariamente europeu, e muito menos o romano. Mas a gente já pensa a partir dessas categorias, porque existe uma construção que associa determinados grupos a determinados lugares, raças enfim. Então, eu acho que essas questões elas são fundamentais. Então, primeiro, sobre raça, né, especificamente. Eu lembro que lendo o Heródoto, e o Heródoto acho que tem sendo um companheiro importante, viu, para mim, porque é impressionante como ele discute muito essas questões. E aí tem algumas passagens que eu estava lendo o livro lá do Cheikh Anta Diop, um grande senegalês, que praticamente sintetiza o debate sobre o Egito Negro, e a partir dele esse debate ganha grande projeção internacional. Ele usa muito Heródoto. Só que o Diop, um homem da década de 40, 50, viveu até os anos 80, ele pensava em termos raciais. Só que vendo Heródoto, é interessante que ele coloca para a gente outra questão. Em determinado momento, ele fala assim, que ele achava que os colquios, uma população ali do Mar Negro, eram descendentes dos egípcios porque eles tinham pele escura. O Diop lê isso como um debate racial. E ele coloca isso no livro dele. Só que o que o Heródoto diz na sequência? Ele fala, entretanto, isso pouco importa, porque vários povos são assim. Agora, um argumento seguro é que eles todos praticavam a circuncisão. Ou seja, ele próprio leva a gente para o argumento cultural. Ele diz que ele é mais importante. E toda essa construção, ela é relacionada a isso. Porque eles, por exemplo, eles viam as pessoas negras e elas eram diferentes. Só que, para explicar essas pessoas, quais são os argumentos? Eles vêm de determinado lugar, eles têm determinadas práticas e eles têm a pele influenciada por essa relação com o sol, não sei o quê. Ou seja, não é simplesmente uma identidade em torno
do elemento fenotípico, como para a gente se organizou sobretudo aqui no Brasil, talvez em grande medida nos Estados Unidos. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que entender como eles pensavam nessas questões. E a nossa concepção racial, a nossa ideia de raça, os conceitos raciais que a gente usa, sobretudo aqui no Brasil, não funcionam para esse mundo antigo. Realmente. Só que, aí a gente pensa também o que é raça para a gente hoje em dia. No Brasil, raça é uma coisa diferente do que nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, por exemplo, a raça ela é étnica, sobretudo. Sobretudo. Tanto que o sírio libanês, ele não é branco europeu, ele é pertencente a uma outra raça. O judeu, o cigano, eles são de outra raça. E, ou seja, o debate racial lá é diferente. Nos Estados Unidos, da América, onde a questão um pouco mais próxima da nossa, ela também é diferente, porque veja só, lá tem um país cindido entre brancos e negros, mas não só isso. A comunidade latina, por exemplo. A comunidade latina, a pessoa às vezes tem pele clara, parece branca, mas é latino. O brasileiro loiro de olho azul, quando vai para os Estados Unidos, é latino, porque eles pensam raça de outra forma. O negro de pele clara é negro, porque a lei determinou em certo momento, que a pessoa que tinha uma gota de sangue, ela era negra. E isso significa que, socialmente falando, ela tinha acessos limitados à cidadania, a direitos específicos, não podia ir para a escola do outro, não ia para a universidade. Portanto, eles organizam raça de uma forma diferente. Então, eu acho que, se a gente vai pensar raça no mundo antigo, existe aí algo que a bibliografia chama de raça étnica, que é o mais próximo que a gente pode pensar. Mas não é possível, por exemplo, projetar nossa concepção de raça racial, como o pessoal diz também, que é essa raça fenotípica, e jogar lá no passado. Porque essas comunidades, todas elas, fenícios, egípcios, gregos, o mundo romano, todas elas se organizavam a partir de critérios prioritariamente étnicos, né? Então, eu acho que a nossa projetar simplesmente a nossa compreensão de raça para o passado não ajuda, né? Por mais que eles próprios eles percebiam esses elementos, mas eles hierarquizavam esses elementos e o elemento fenotípico para eles era menos importante. Tanto que é interessante, tem todo um debate em torno do termo melas, né? Melas como caracterizador de negritude lá no mundo antigo. É um termo, como eu falei para vocês, impreciso. Melas é moreno, queimadinho, é o indiano, o coque, o egípcio, o etíope, todo mundo era melas. Até o cara bronzeado era melas. Agora, o termo para o negro africano, muito frequentemente é etíope. E aí, de novo, a gente está num recorte que é étnico, prioritariamente. É porque etíope não significa só o negro de pele escura. Eles significam alguém que tem determinadas características culturais específicas, que está em determinado lugar. Então, eu acho que para a gente é importante pensar nessas mediações, né? Porque o nosso conceito de raça não serve realmente lá para o passado. Eu ia até comentar, porque parece um fenômeno de metonímia, não é? Você fala, o etíope, ele abarca, né, uma série de conceitos, ideias nele, né, nessa questão. Então, ele vai por aproximação aí, né, dessas coisas. Então, é bem, bem curioso. Eu tenho uma proximidade um pouco maior com pesquisas do período do Principado, né? E aproveitando que nós tivemos aí recentemente o lançamento do filme Gladiador 2, falava dos dois filhos de Septimo Severo. Ah, verdade. O Severo, ele morreu na Britânia, morreu na região de York, lá, né? Então, a história augusta, com todas as imprecisões e dubiedades dela, menciona que ele teria encontrado no exército lá na Britânia um etíope e que ele teria se assustado porque aquilo representaria um mau agouro, alguma coisa assim. Mas não há nada, por exemplo, no texto, lembrando que ele também não é da própria época do Septimo Severo, que teria havido algum tipo de obstáculo à participação do etíope no exército, a primeira coisa. A segunda, também não há nada dizendo que há algum tipo de apenamento. Isso não significa nada.
Então, agora, o Septimo Severo teria vivido grande parte da vida dele no norte da África e, portanto, teve contato com uma série de ideias, né, e concepções sobre os etíopes lá. E também sabemos aí, do ponto de vista arqueológico, que algumas termas de banho apresentam, às vezes, imagens de etíopes com pênis muito, muito longo, né, ereto, e aquilo, é claro que num contexto em que as estátuas, num pensamento, num conceito grego de colocar o pênis em tamanho pequeno, por ser comedimento, tal, aquela civilidade, no caso ali não, é o rompimento completo da civilidade. Ao mesmo tempo, trai os próprios possíveis desejos sexuais daqueles romanos de extravasar justamente naquele ambiente, naquele local, todo esse controle, né, todo esse autocontrole. Então, há uma série de camadas a serem pensadas aí, então o seu trabalho traz aí quase um infinito número, né? Inclusive, eu vou procurar essas referências aí que você falou que eu não conhecia. Depois eu te passo. Tem, assim, eu acho que nós temos muito assunto que você trouxe aqui, elementos significativos, né? Muito importantes mesmo, né? Deixa eu ver se o pessoal deixou a timidez de lado e fez uma pergunta. Deixa eu ver. Olha, só elogios aqui. O pessoal colocou os elogios, ó, não colocou as perguntas, só os elogios. Ó. Todo mundo gostou. Agora, rapaz, você falou daquele outro rapaz que tinha 200 vasos dedicados aí. 200! 200. Né? Então, eu falo, ele devia ser superstar, a celebridade da época. Ele é estrondoso, né? Aí na época. Eu não sei se era comum ter essa quantidade, né? Não, 200 não, mas a gente encontra geralmente uns 30, 15, assim, dezenas, mas esse aí realmente foi espetacular, a aproximação dele, das pessoas. Deixa eu ver. Pessoal, vocês querem abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Ah, olha, o Bruno levantou a mão aqui. Vamos lá, Bruno. Opa. Bruno, está sem som. Está sem som para mim. Ué, deu algum problema? Eu não estou ouvindo também, não. Tá fechado seu microfone. Deu algum problema, Bruno? Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza, massa. Troquei aqui o microfone. Enfim, então, primeiramente, né, parabenizar aí o Gilberto pela fala. É sempre muito bom ouvir o Gilberto, né, ouvir suas apresentações. Sempre aprendo muito com ele, até pela proximidade de tema de pesquisa, né? A gente tem bastante elemento em comum que vamos nos encontrando aí ao longo do tempo. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade mais específica, e eu sei que foi uma questão que você já trabalhou antes, inclusive já até fez uma apresentação para nós há um tempo atrás, que é a figura do Mêmenon. Dessa vez você se concentrou mais, né, na figura de Andrômeda, né, falou mais dela, mas a respeito de Mêmenon, né, como é que foi essa variação, né, da representação do personagem ao longo do tempo, como é que foi que também por conta dessas variações que vão ocorrendo em torno da representação do negro na antiguidade e tudo mais, a figura do Mêmenon também foi se transformando. Beleza. Falo agora ou que acho que tem mais uma pergunta? Não sei se vocês preferem. Não sei se a pergunta do professor Felipe também, não sei se ela é nesse sentido ou se... Acho que pode responder, Gilberto. Depois eu passo para o Felipe. Pode ser, Felipe? Tá. Pode ser? Ok. Perfeito. Então, Mêmenon, né? Então, vocês sabem que hoje até falei menos do Mêmenon, porque eu já falei tudo. Estava falando aqui dos temas que eu falei, gente, tem que buscar outras questões, né? Mas o Mêmenon, ele, para mim, é um dos casos bem interessantes para serem colocados ao lado do caso da Andrômeda, né? Porque, primeiro, isso mostra, além de tudo, é que eu peguei hoje uma questão específica, que é esse elemento da beleza, o não belo, o elemento negativo e positivo. Mas o Mêmenon, ele, e Andrômeda e outros mitos, eles indicam para a gente até alguns esquemas de organização de identidade de comunidades gregas, e como várias delas se pensavam, num passado muito distante, herdeiras de alguém do lugar e alguém de fora. Né? Então, eles consideravam, acolhiam em esquemas de ancestralidade esses elementos de fora. Né?
E o Mêmenon, ele é o rei dos etíopes, né? Mas, na iconografia grega, sobretudo até o século, ali, até o período helenístico, século IV, III antes de Cristo, o Mêmenon, ele é um grego entre etíopes. No caso da Andrômeda é interessante porque ela é mestiça entre etíopes, e ela é bárbara. Ela veste roupa persa, porque, por exemplo, período clássico ali em Atenas, a lógica de apresentação do estrangeiro, do bárbaro, é a veste, a malha persa. Ela veste a malha persa, ela e o pai dela, a indumentária deles praticamente é persa. Eles têm traços mestiços, eles não são negros, mas eles têm tipo de nariz arrebitado, cabelo cacheado, crespo, na iconografia, mas eles não são iguais, ou seja, eles estão na metade ali do caminho. O Mêmenon não. O Mêmenon é o herói do ciclo épico. Ele é muito frequentemente apresentado como Aquiles. Então, como ele aparece em lutas contra o Aquiles, ele é muito frequentemente, ele é um duplo. Então, ele tem a mesma constituição física, ele tem a mesma armadura, os mesmos armamentos, só que o povo etíope que aparece ao lado dele, ele sim é negro-africano. Então, o povo etíope é negro-africano, mas o Mêmenon não. Só que isso muda. E aí, de novo, é esse período helenístico. Porque o Mêmenon, ele passa a ser cada vez mais associado ao mundo negro africano e passa a ser representado como um homem negro, né? Ele é associado a pessoas negras, a cor negra, né? Tem elementos, por exemplo, tem um pássaro negro, que foi catalogado lá na antiguidade por um autor, já não me lembro qual é, que ele dá o nome daquele pássaro de Mêmenon. Então, diferente da Andrômeda, que existe esse debate, como ela é, e na iconografia ela aparece como uma mulher de pele clara, muito frequentemente, ou mestiça, o Mêmenon ele vai sendo cada vez mais associado à negritude, já lá na antiguidade. E quando ele é recuperado na modernidade, ele já é recuperado como um homem negro. Então, tem gravuras ali do século XVI, XVII, que já apresentam o Mêmenon como um homem circunstanciado no Egito, com pele escura, e ele também foi, recentemente, em HQs e tudo, ele aparece como um homem negro, né? Tem até um videogame, um game aí que é... Ai, gente, eu não conheço nada de game, mas eu vi, Total War, ou War, é uma coisa assim, eu esqueci, que tem lá a luta do Mêmenon e do Aquiles. O Mêmenon, ele é totalmente africano. Ele é um homem negro e a indumentária dele nos remete ao mundo africano. Então, ele foi sendo cada vez mais associado a esse mundo negro africano. Eu vi até um exemplo de um jogador, um lutador de MMA nos Estados Unidos, que ele assume o nome Mêmenon, ele associa o Mêmenon a elementos egípcios, negro-africanos, então é isso, ele é diferente da Andrômeda, ele é um herói que ele começa como um herói de mediação também, ele é um grego entre etíopes, mas ele vai sendo associado à negritude cada vez mais. Muito interessante mesmo. Professor Bruno, alguma observação a mais? Então, o Luiz Guilherme mencionou também o Total War. O Bruno também está ótimo. Professor Felipe, por favor. Olá, boa tarde, Gilberto. Vocês me ouvem? Boa tarde. Sim, sim. Boa tarde, obrigado de novo, Gilberto, mais uma vez. Bem-vindo ao UFPE sempre. Gilberto, na verdade, eu queria fazer um pedido, se não for abusar da sua vontade, se ainda tiver gogó para isso, falar um pouco mais sobre a parte em que você mencionou os périplos, né? Eu, evidentemente, só conheço o mais famoso, que é o do Mar Eriteu, e eu me lembro ali que o viajante distingue, né, não distingue outras pessoas, não tanto por aspectos fenotípicos, mas pela dieta, por vestimentas, às vezes por questões linguísticas, enfim, diferenças de culto. Então, esses outros aspectos fenotípicos, aliás, não fenotípicos, se você puder falar um pouco mais, assim, que papel eles cumprem nas diferenças étnicas observadas aí nesse período, por favor.
Tá certo, os périplos, né? Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. Eu não sei se a gente já se encontrou pessoalmente, Felipe, porque eu conheço você das redes e tudo, mas não sei se a gente Na já... Unifesp, Não, né? mas quando eu ainda era doutorando. Ah, tá. Você trabalhou com o Gleidson, foi isso? Não, com o Gleidson ainda não. Eu trabalhei com o Fabiano Fernandes e com o Dirceu. Ah, você é medievalista, claro, claro. Sim, sim. Mas a gente não se encontrou, tá certo. Então, os périplos aí, né? Você sabe, eu tô até aqui, eu vou abrir aqui que eu dei uma aula sobre isso, e tem algumas questões interessantes, né? Porque o que eu conheço, e muito pouco, né? Eu fui atrás de alguns, assim, para entender um pouco, são essas iniciativas de mapeamento do continente africano, né? E um que eu praticamente desconhecia, e depois eu encontrei até uma tradução portuguesa do século XIX, falei, gente, que loucura, é o Périplo de Hanno, que é aquele que eu falei para vocês, é fenício, e ele é muito esquemático, muito resumido, só que ele então, é uma circunnavegação a Ocidente, né? Porque os fenícios ali no norte da África, eles tinham muito mais interesse a Ocidente, porque a Oriente tinha lá já a região de Cirene, da Cirenaica e do Egito, e eles vão para o outro lado. E então eles vão circunnavegando até ali, como eu falei, a região de Camarões. Aí ele vai contando esse processo, só que é muito curto. Os portos que eles pararam, os povos que eles encontravam, e algumas características muito específicas desses povos. O texto ele teria sido escrito na língua púnica, mas o texto original foi perdido. Dizem as fontes que ele foi imobilizado num santuário ali em Cartago, só que foi a cópia grega que é o que a gente conhece. Então, é uma cópia grega do século IV, eu acho, de um texto fenício muito anterior, né? E é isso. Então, na verdade, é um texto epigráfico originalmente, que ele foi... então, ele é curto, inclusive, né? E aí, como eu falei para você, eu estava procurando informação sobre ele, tem uma tradução portuguesa já do século XIX. Um dia ainda eu faço alguma coisa com isso, de forma mais, enfim... outro, o que eu conheço é esse que você falou, né? Além desse aqui, que eu citei, o do Périplo do Mar Eritreu, que é do século I, que ali também mostra para a gente algo interessante, que para além de pensar o norte da África integrado ao Mediterrâneo só como aquela borda mediterrânica, a gente vê que tem uma integração transsaariana que ela é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Porque o Périplo, ele mostra, realmente, ele faz um mapa dessa integração por rotas, mercados e produtos que circulam por ali, desde a Índia, né, passando por ali, e depois, escavações arqueológicas, elas comprovaram mesmo que tem, ali na região de Opone, um sítio ali da região da Etiópia, de hoje em dia, do reino do país, né, Estado Nacional da Etiópia, eles encontraram embarcações antigas, aparentemente indianas ali. Então, tudo isso mostra efetivamente que existia. Fora que tem também outras fontes, né, que indicam o Plínio, por exemplo, falando da canela, mirra, incenso, que para ele era africano, só que, na verdade, era só atravessado pelos africanos, mas ele vinha da Índia, por exemplo. Então, eles na verdade, eles falam de coisas muito específicas. No Périplo do Mar Eritreu, por exemplo, eu nem me lembro, porque faz muito tempo que eu vi, se tem essa caracterização do povo, efetivamente. Aí você poderia até falar do povo específico. Eu não sei, mas assim, os que eu fui atrás, que são esses três, eu sei que tem um outro que é atribuído a um faraó egípcio que eu estou procurando. Eu encontrei, vamos ver aqui se eu acho a referência para te passar. Sim, eu também estou procurando o nome, esqueci agora, mas eu menciono também esse Périplo também em sala de aula. Isso, porque é muita informação, às vezes. Mas eu vou ver aqui se eu acho para te falar, porque é um outro, isso eu encontrei num livro do Sheikh Anta Diop. Eu estou com o livro aqui, eu estou escrevendo um artigo sobre o diálogo do Sheikh Anta Diop e o Heródoto, né? E eu fui ler os livros dele e tudo, e ele fala um pouco desses vários périplos, só que para ele é tudo
O problema é que tem informações ali que elas não são tão precisas assim, né? E para ele já está tudo certo. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu acho que é aqui. Ele começa, vamos ver, não imprimi. Mas aí eu falo depois, porque eu já não vou lembrar qual é. Então, eu li, na verdade, são algumas poucas informações desses autores, desses périplos, mas, assim, o que eu conheço, de fato, um pouco mais é o do Mar Eritreu mesmo, inclusive que eu li o artigo lá do Otávio, né, que é um artigo excelente sobre, apresentando o périplo do Mar Vermelho, mas eu estou fazendo, vamos ver aqui se eu acho, é um levantamento mesmo ainda dessas informações, viu, o Felipe? Vamos ver aqui se eu acho. Aqui tem um mapinha que ele apresenta. Aqui. Ó, ele fala aqui do périplo de Nehal, o périplo de Hano, a expedição de Rash. Poxa, eu não vou saber nem pronunciar isso aqui, ainda está de lado. Mas eu te passo depois. Eco, não foi? Isso, eu te passo depois tudo isso. Eu também aqui tô. O problema é que o computador é uma porcaria. Se eu mexo numa coisa que eu tenho medo de simplesmente apagar tudo aqui. Mas acho que foi Neco, enfim. Neco, é esse mesmo. Acho que foi, Mas depois eu posso passar as referências certinhas para você, porque ali tem alguns que, enfim, é que agora realmente eu não vou encontrar, porque nós estou com muita coisa aberta. Pega, mas Não, tá certo. Eu fiquei curioso, mas era só, por enquanto, uma curiosidade. Eu devo provavelmente usar o mesmo excerto que o Renato usa em aula, do périplo, né? Ok. A Dilza, por favor. A Dilza. Acho que deu algum problema. Mas, ô Felipe, eu não sei, se você tiver interesse, inclusive aquele de Rano, é que Rano é outro período. Fenício do século, datado lá mais ou menos século VI, acho, antes de Cristo. Eu posso te passar, porque eu encontrei tradução, encontrei, enfim, os artigos sobre ele. Eu joguei Ela no Google escreveu aqui. Ela escreveu aqui. Vamos ver, peraí. Eu vou escrever. Aproveitando que o senhor pontuou sobre Heródoto e sobre os mitos, queria que o senhor falasse um pouco sobre a escolha de Heródoto utilizar apenas o mito para falar da origem de alguma civilização, quando há registros mais concretos e que sabemos que ele teve acesso, porque utiliza em outros momentos. Sabemos de haver, um mito por trás da criação de uma sociedade antiga, não é exatamente algo ruim, mas considerando que ele mesmo diz que vai utilizar métodos verificáveis, o senhor considera que isso poderia descredibilizar as origens ou é apenas uma escolha do autor? Então, sabe que isso daí é um debate de 200 anos, né? Aliás, mais que isso, remonta à antiguidade, se as informações do Heródoto são confiáveis ou não, né? E aí, tem gente, inclusive, que diz que ele muito possivelmente nem viajou para todos os lugares que ele diz que viajou, que isso é muito mais composição de gênero textual do que verificação empírica. Mas, assim, a gente tem que entender que o Heródoto, ele é um homem do lado do século V a.C., e essa noção aí de inclusão de dados verificáveis, isso assim, muito próximo do que eles pensavam como dados verificáveis mesmo para a época deles, né? Primeiro que ele não é um homem que é absolutamente desconectado do mundo religioso, né? E aí a gente vê, por exemplo, ele desconfia das coisas. Ele desconfia, por exemplo, eu me lembro que quando ele fala de um labirinto, que era uma construção enorme,
que ele diz que visitou, ele fala, olha, eu vou descrever esse labirinto até aqui. O resto, eu vou explicar, vou apresentar para vocês a partir do que os guias que conhecem o labirinto me falavam, que eu não fui lá dentro, eu não conheço. Eu não fui, ou seja, ele está ali mostrando para a gente um método, né, como ele lida com isso. Então, quando ele explica, tenta explicar a lógica das cheias do Nilo, ele diz que, olha, os físicos jônios falam que é porque tem neve em determinada época do ano, e aí tem degelo, e aí ele diz que não, e tudo. Então, ele desconfia. Ele diz, por exemplo, também que tem um povo lá chamado de Neuro, os neuros, que os neuros se transformavam em determinadas situações em lobos. E ele não acredita nisso. Ele diz que não, como assim, se transmutam, não sei o quê. Então ele tem isso, mas ele também, nem tudo que ele traz é verificável, né? Isso, inclusive, é uma coisa que o Diop, o Sheikh Anta Diop, ele tenta defender o Heródoto, porque ele acha que o Heródoto disse que os egípcios eram negros. Então, para confirmar essa informação, ele defende o Heródoto. E aí, por exemplo, em determinado momento, o Heródoto está lá falando da cor da pele deles, que era assim, assado, aí ele começa a dizer que o sêmen dos etíopes e dos egípcios, dos cóquios, que eram todos caracterizados pela pele escura, era também negro como a cor da pele deles. Que é uma informação, enfim, que não faz sentido, né? Ele poderia ter conversado, enfim, um milhão de situações para ele verificar isso, mas então ele inclui também informação. E tem informações míticas, algumas que ele inclui com dúvida e outras ele simplesmente inclui efetivamente. Então ali não tem uma noção de ciência, de procedimento científico, verificável como é para a gente. É claro que o Heródoto, ele diz que o que ele faz é uma investigação, e é daí que vem o termo história, né, efetivamente, mas não é uma investigação com critérios aparentemente científicos, e quando eu falo aparentemente científicos, como os nossos, né, porque tem gente discutindo até isso, né, se a gente se essa noção de racionalidade que a gente tem, ela é tão racional assim, se essa distinção entre uma racionalidade e o mundo natural, ela realmente se operou, né, e tem o pessoal aí da antropologia simétrica, o Bruno Latour e tudo isso, mas eu acho que ele se esforça para isso, mas ele inclui mesmo muitas dessas coisas. Ele é um homem ali marcado pelas questões da época dele. Naquela época, eu acho que seria impossível, efetivamente, produzir um discurso tão racional, assim, quanto a gente gostaria. E eu acho que ler o Heródoto interessante é isso, porque ele, muitas vezes, ele diz que vai se distanciar dessas coisas, e quando a gente vê, ele está falando dessas coisas mesmo. Muitos argumentos dele não têm muito sentido. Dentro de uma racionalidade pretensa, mas é isso, ele inclui esses elementos. Ok. Obrigado, Gilberto. Bom, nós estamos já aqui no adiantado das horas, já passa das 4 horas, né? No adiantado da hora, a gente precisa encerrar a nossa aula fantástica que tivemos, mas, sem dúvida, você traz uma série de elementos interessantíssimos, a questão do Heródoto, o momento dele, né? O momento histórico dele, também das pelejas, né? Contra os persas, e isso nos leva a uma série de ideias, hipóteses, né, do que estava acontecendo ali naquele momento, tão conturbado. Então, eu deixo aqui, olha, o professor Gilberto deixou o e-mail, né, no slide, ficou aqui um bom tempo sendo apresentado, então Isso. é possível escrever também ao professor Gilberto. Esta aula ficará gravada no GEAF, né, esse é um evento do GEAF, é um evento também da pós-graduação, daqui do nosso programa, né, de pós-graduação em História, da Universidade Federal de Pernambuco, né, e também é uma aula voltada para a graduação do curso de História, tanto para o curso de História Antiga, quanto para a eletiva também de História de Roma. Então, agradeço mais uma vez o seu aceite, Gilberto, muito obrigado por sua participação, agradeço a participação dos convidados, dos alunos, das alunas, muito obrigado mesmo, gente. Vamos encerrando aqui essa sexta-feira, então, lembrando ao grupo, né, aos alunos da História Antiga, que nós não teremos aula presencial na semana que vem, e também da eletiva, né, eu estarei fora do estado, mas retomamos as nossas atividades presenciais
a partir do dia 3 de dezembro. Professor Gilberto, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana para todos, todas e todos. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Boa tarde.